E aí pessoal, hoje trago mais um vídeo e hoje nós vamos falar da mecânica. Como vimos no vídeo anterior, eu falei da física e das componentes ou das partes em que ela divide-se. E uma das partes em que a física divide-se, nós dissemos que era a mecânica. Então hoje nós vamos introduzir o que é a mecânica. Afinal de contas, o que é a mecânica? A mecânica é uma área da física que estuda o movimento e o repouso dos corpos, estes que estejam sob ação ou não de uma força. Afinal de contas, o estudo da mecânica é muito importante, pois este é um dos conteúdos que é mais cobrado nos exames nacionais, isso é no ensino médio, né? Falo de 10ª e 12ª classes. E ela também é importante porque alguns profissionais lidam diariamente com esta área ou com estes conteúdos ligados à mecânica. Falo de engenheiros civis, engenheiros agrônomos, engenheiros agrícolas, engenheiros civis, hidráulicos, os próprios físicos, eles lidam com a mecânica diariamente, por isso que ela tem uma vasta importância. Existem várias áreas em que a mecânica atua. Eu aqui vou poder dar algumas áreas em que a mecânica atua. Dentre as diversas possibilidades de estudos que existem algumas áreas em que a mecânica é aplicada. Os satélites, falo das órbitas dos planetas, os satélites, os asteroides, eles são descritos pela lei universal gravitacional ou pelas leis de Kepler. E dentro aqui a mecânica, ela vai permitir estudar ou calcular a velocidade e a altura para que seja lançado um determinado satélite no espaço, para que ele esteja em órbita. Também existe uma outra área que a mecânica vai ser aplicada, que é a trajetória dos foguetes, balas, lançamento de flechas. Existem equações de lançamento de projetos que vão poder explicar, afinal de contas, o que de fato acontece aqui. E é graças à mecânica, é graças aos estudos realizados pela mecânica que poderemos estudar esses componentes. Também vamos encontrar o escoamento de fluidos, este que vai ser descrito pela lei da continuidade. A lei da continuidade também, que em algum momento ela explica os voos dos aviões. Também vamos encontrar a mecânica no funcionamento de máquinas, sejam essas máquinas simples, roldanas e entre outros tipos de máquinas existentes. A mecânica está lá inserida para fazer estudo ou alguma explicação dessas que são as componentes ligadas à mecânica. Também vamos encontrar a trajetória de partículas eletricamente carregadas, estas que estão sob a ação de um campo elétrico ou magnético, como ocorre no fenômeno aurora boreal. Também vamos encontrar a mecânica no estudo dos corpos em queda livre, ou até aqueles corpos que caem acelerados devido à ação da gravidade, que por algum momento sofrem ação da resistência do ar. Dentro da mecânica vamos encontrar a mecânica clássica, a mecânica relativística, a mecânica quântica. Estas que são áreas que nós poderemos debruçar aqui com o andar do tempo. Só para deixar um pouco de cheirinho ou um adiantamento, a mecânica relativista ela foi descoberta ou foi proveniente dos estudos do Albert Einstein. Esta mecânica que preocupa-se no estudo de corpos que se movem a uma velocidade próxima da luz. Vamos falar da segunda parte da divisão da mecânica, que é a cinemática. Afinal de contas, o que vai ser a cinemática? A cinemática, essa aqui é a área da física que vai estudar os corpos sem se preocupar com as causas que levam esse corpo a estar em movimento. A mecânica que é vista no ensino médio, estou a falar aqui da 8ª à 12ª classe, estuda-se, tem tipos de movimentos que vão ser estudados. Dentro da mecânica, da cinemática, vocês vão estudar tipos de movimento. Vão encontrar lá o movimento uniforme. Vão encontrar dentro do movimento uniforme existe o movimento uniforme acelerado e existe o movimento uniforme variado. Dentro do movimento circular vão encontrar o movimento circular uniforme acelerado e um movimento circular uniforme variado. Movimento uniforme. O que é um movimento uniforme? Movimento uniforme é aquele em que um corpo move-se com uma velocidade constante e isto acontece dentro de uma linha reta. E vamos falar também do movimento uniforme variado. Como já diz o nome, movimento uniforme variado, ele vai percorrer uma linha reta, simplesmente a sua velocidade vai mudando. No correr do tempo, a sua velocidade vai mudando. Ela pode aumentar ou pode reduzir. Nas situações em que a sua velocidade aumenta, nós falamos de movimento acelerado. Quando ela reduz a velocidade, falamos de movimento retardado. O movimento circular é aquele que a direção da velocidade do móvel muda constantemente, de modo que a sua distância a um ponto de espaço permaneça constante. Mesmo que a gente chama este movimento de movimento circular, ele também é um movimento acelerado. Por que digo que é um movimento acelerado? Porque para ele descrever uma trajetória circular, ele precisa ter uma determinada aceleração. E essa aceleração que existe na trajetória circular, nós chamamos de aceleração centrípeta. Vou poder detalhar mais em diante o que é aceleração centrípeta.
existe outra área que é a dinâmica, que de fato é a dinâmica. A dinâmica é uma área da física que vai estudar o movimento dos corpos. Esta sim vai estudar o movimento dos corpos, preocupando-se com a causa desses movimentos. Ela vai se preocupar com o que causa este movimento. Neste caso, nós vamos estudar forças que atuam sobre um corpo, as quantidades de movimentos, a energia mecânica, o impulso e algumas grandezas relacionadas com os movimentos de rotação, tais como o torque e o momento angular. A base do estudo da dinâmica no ensino médio, como eu disse anteriormente, da 8ª à 12ª classe, ela baseia-se nas 3 leis de Newton, que vamos também poder detalhar aqui, falar um pouco do que são as leis de Newton, né? Vamos ter um fórum próprio para poder detalhar o que são as leis de Newton, que trata cada tipo de lei e em que circunstâncias vamos usar aquelas leis. E para terminar, temos a área chamada estática. A estática vai se preocupar em estudar as condições de equilíbrio de corpos extensos. Como podem ver na imagem, ela vai procurar determinar quais devem ser as medidas ou ainda a intensidade de forças e torques. Por que isso? Para que um corpo de dimensões não desprezíveis possa permanecer em equilíbrio. Como podem ver na imagem, foi preciso um estudo das condições de equilíbrio deste corpo, que é muito extenso, um corpo grande. Precisou-se determinar as medidas ou ainda a intensidade de forças e torques para que este corpo de dimensões não desprezíveis pudesse permanecer em equilíbrio, como vocês conseguem ver aí na imagem. No estudo da estática, as leis de Newton são largamente utilizadas. É este o vídeo que eu trazia para vocês hoje. Estamos juntos para o próximo vídeo.